Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal do YouTube, em que você vai ver como se tornar didático falando em finanças corporativas. Sou Pedro de Oliveira e eu tenho como missão ajudar profissionais da área de finanças, analistas, a faturarem 10K sem diploma e sem MBA, certo pessoal? Então, eu sou especialista em finanças, sou consultor financeiro, já tenho mais de 5 anos de experiência na área financeira com inúmeros cases de sucesso e eu estou aqui para contribuir com conteúdo prático e com conteúdo em que você possa anotar e no próximo dia você já possa conseguir se tornar didático utilizando finanças. Então pega papel e caneta, pega o post-it para colocar na frente do seu computador, vem comigo que tem muita dica legal para vocês se tornar aquela pessoa que é valorizada, aquela pessoa que é a mais requisitada dentro da empresa, porque você domina todos os números, você é o conselheiro fiel do empresário. Certo, pessoal? Então, o nosso vídeo é como se tornar didático utilizando finanças, né? E a gente está falando mais especificamente de finanças corporativas. Então, primeiramente, pessoal, por que se tornar didático utilizando finanças, né? Utilizando análise financeira de empresas? Você tem que se tornar didático porque aquela visão anterior, tradicional, de profissional que só fica sentado na cadeira, olhando o extrato bancário, ela não existe mais hoje, tá? Principalmente com esse advento de outros tipos de tecnologia, como o ChatGPT, tecnologias de inteligência artificial. Está cada vez mais fácil para as pessoas terem acesso ao conhecimento. E aquela pessoa que só fica fazendo o trabalho operacional, você pode ter certeza que essa pessoa ela pode ser um dia substituída por alguma ferramenta de tecnologia, certo? E ser didático, pessoal, é algo que ele é intrinsecamente humano, certo? Uma reunião, pessoal, até a data desse vídeo, por enquanto, uma reunião e que você expressa a sua opinião, em que você tenha a cognição para analisar os números, conectar diversos tipos de ponto e no final do dia propor soluções e que você motive outras pessoas a proporem soluções, a colocarem projetos, isso daí é humano, certo? E a tecnologia até determinado ponto ainda não chegou nessa questão de ensinar tão bem quanto um ser humano. E na hora que você vai propor soluções, que você vai analisar os números, você tem que ser didático, você tem que ter uma comunicação efetiva com as outras partes, que as outras partes, elas provavelmente elas não vão ter o conhecimento de finanças que você tem, certo? E esse conhecimento você não tem que guardar para você. Se você quer ter um impacto real, você quer ser valorizado, você quer ganhar mais, você tem que expressar esse conhecimento e expressar para outras pessoas que não tenham formação em finanças como você tem, certo? Então, por que ser didático? A principal causa e a principal razão é você ter um impacto real na empresa, certo? Então, impacto real. Quando você é didático, você tem, além de você ter um impacto real, você consegue mobilizar pessoas, projetos, iniciativas, enfim. E é aí que o analista financeiro moderno tem o maior impacto, certo? Então, um analista financeiro que utiliza as tecnologias para facilitar a sua análise e para ele ser mais didático, esse analista financeiro ele não vai ser substituído. Esse profissional de finanças não vai ser substituído. Aquele profissional que só faz uma atividade operacional repetitiva, provavelmente vai, tá? E nada contra atividade repetitiva, tá, pessoal? A questão é que o meu trabalho como professor e mentor dá as alternativas para você olhar para frente, tá? Não necessariamente essa pessoa ela vai perder o emprego, mas ela pode ser realocada, certo? E geralmente essa pessoa ela vai ter que se qualificar para saber operar essas questões de tecnologia também, tá? Então,
você tem que ser didático para você ter um impacto real, tá? E uma das questões eu tenho uma história de um case particular meu, pessoal, em que eu era analista sênior em uma empresa. Só contextualizando, eu sempre gosto de colocar uma historinha, porque aí o exemplo ele fica mais real, certo? E é real essa história. E eu era analista sênior de planejamento numa empresa, e eu passei, essa empresa tinha várias unidades, né? Então tinha basicamente uma unidade X, uma unidade Y, uma unidade Z, era composto de várias empresas, certo? E eu fui encarregado de fazer a análise econômica e financeira dessa empresa, né? E peguei DRE, fluxo de caixa, tá? DRE para análise econômica e fluxo de caixa para análise financeira, tá? Que são as funções dos relatórios. E passei a manhã, tarde, noite inteira analisando os dados. Peguei planilha de Excel, e como era bom de Excel na época, né? Ainda sou um pouquinho bom, tô um pouco enferrujado, mas peguei o Excel, fiz um monte de PROC-V, fórmulas complexas, não sei, que tinha vários tipos de camadas, chega, não dava nem para ver a fórmula de tão grande que era. E fiz o relatório, analisei as 3 empresas, né? Coloquei critérios de rateio, porque as despesas administrativas da holding, né? Do conjunto da empresa que controla, eram rateadas para as empresas de baixo, né? Fiz tudo ok e tal. Caramba, tipo, o relatório ficou lindo. Fiz uma apresentação no Power BI, coloquei um PowerPoint todo bonitão. No próximo dia que eu fui apresentar, eu coloquei o slide na frente dos 3 sócios da empresa, né? E quando eu abri a apresentação, eu eu coloquei o resultado das 3 unidades, né? E uma unidade, basicamente estava assim, pessoal. Uma unidade estava dando muito negativo, outra unidade estava dando muito positivo, e uma unidade estava no 0 a 0. Certo? E na hora que eu abri esse resultado, o sócio dessa unidade X que tinha dado negativo, ele falou que o resultado estava errado. Na hora. Nem tinha começado a falar ainda. Eu abri com o resultado do grupo e ele falou que estava errada. E o meu coração parou. Eu falei, meu Deus, não é possível que isso esteja acontecendo. Caramba, eu fiquei um tempão fazendo esse critério de rateio. Fiquei a madrugada inteira fazendo esse relatório. Quase não dormi, apresentei e na hora, menos de 1 minuto de apresentação, o sócio da empresa falou que está errado o relatório. E coloquei a minha apresentação normal e tal, e teve uma discussão. Saí, né, da apresentação, cheguei em casa, fiquei chateado o dia inteiro, e depois de algumas 2 semanas, eu, analisando o cabeça mais calma, eu falei, não, ele estava certo mesmo, estava errado esse relatório. Porque quando eu fiz esse relatório, pessoal, eu estava focando tanto nos cálculos e tal, que eu não me preparei para fazer uma apresentação didática e eu não vi o que estava na minha cara que eu estava utilizando o critério de rateio de forma incorreta. E eu estava enviesando o resultado. Uma coisa simples, em que eu preferi utilizar técnica, ter o ego de, olha, eu consigo fazer isso daqui, ao invés de ser didático, certo? E isso daí ocasionou todo esse estresse e todo esse aprendizado também, né? Porque as experiências negativas também nos ajudam a evoluir, né? E nunca esqueci disso, pessoal. Então, sempre quando eu penso que eu estou passando muito tempo em um relatório, analisando números friamente, eu não percebo que eu estou parando para pensar para se faz sentido ou não faz sentido, que é uma das ações práticas que eu sempre coloco aqui, tá? Então, é, não fui didático aqui, não fui didático, demorei e doeu, e eu espero que vocês vendo esse vídeo, vocês não vão passar por essa mesma situação, né? Então, essa história é uma história de não fazer isso que eu fiz, né? E como ação prática, pessoal, que eu deveria ter feito aqui nessa história,
para ter sido mais didático, para ter tido um impacto real, né? É justamente uma técnica que eu sempre coloco de zoom in e zoom out, tá? Então, uma técnica de zoom in, zoom out. O que significa isso? É em inglês, né, pessoal? Zoom in, zoom out. Isso daqui significa olhar mais de perto e aqui significa olhar mais de longe, tá? O que significa isso? Nessa história que eu falei para vocês, né, sobre a questão de não ter olhado, que era o critério de rateio, enfim, e acabei me embolando e não consegui traduzir, não consegui ser didático na hora da apresentação. Sempre quando você está fazendo relatório, sempre quando você está analisando, utilizando análise financeira, você está focado no número, certo? No relatório. E isso daí pode enviesar e pode fazer você se tornar muito analítico e pode enviesar a sua didática, pode deixar a sua didática difícil, né? Porque você é técnico, você é uma pessoa da área de finanças. Se eu estou falando com você, você está compreendendo, é porque você é uma pessoa da área de finanças. Quando você quer ser didático, quando você quer ser valorizado, você tem que falar para uma pessoa que não é da área de finanças. Você tem que falar para uma pessoa que não tem conhecimento técnico que você tem, os conceitos, o entendimento. Então, sempre quando você estiver olhando muito fixamente para o relatório, dá um zoom out, então dá um passo para trás e olha de cima. Caramba, se eu fosse uma pessoa do comercial, como é que eu iria entender um relatório, certo? Você vai falar que você vai falar que na empresa que você trabalha, você não bateu a meta. Vamos colocar esse exemplo aqui, que é muito comum, né? Então você não bateu a meta. Bora colocar meta comercial. E não bateu a meta porque não teve a quantidade de vendas necessárias. Ticket, número de ticket. Então, a gente sabe que a meta comercial ela é feita pelo número de tickets versus o ticket médio, né? Então, eu quero que 100 clientes compram com ticket médio de 1.000. Então, vai dar esse resultado X, né? Caramba, se o ticket médio é, diminuiu e o número de clientes que compraram diminuiu, caramba, o que é que foi, entendeu? O que é que aconteceu? Foi o canal de aquisição X, o digital não performou, o físico não performou, enfim. Não vou entrar no mérito de desencadear a meta, mas basicamente você tem o conhecimento. O que é que deu errado? Caramba, foi um canal digital que deu errado. Como é que você vai falar para uma pessoa do comercial, em números, que o canal não performou de forma correta? Você tem que falar da língua que ele está acostumado. Então, olha, o vendedor da região X não bateu essa meta, foi por isso que deixou o resultado negativo. Ou falar uma linguagem de gamificação, né, de jogo, que o comercial está é, é, tá muito acostumado. Caramba, o vendedor não bateu a meta Y, não bateu a meta X. Então você tem que trazer pro lado da pessoa a realidade, certo? Então é você dar um zoom out e ter empatia. Isso é muito importante, tá? Empatia. Eu já vi pessoas da área de finanças que até se irritam quando uma pessoa que não sabe dos conceitos pergunta: "Ah, não entendi", como se a pessoa não quisesse entender, certo? Então você tem que ter empatia e fazer um zoom out, então olhar de cima e ver, caramba, como é que vai ser a minha linguagem mais didática possível para a pessoa entender a minha comunicação, certo? Isso daí é super necessário e tem um impacto muito grande, tá? E uma das outras ações práticas é justamente você praticar a sua didática com outras pessoas. E isso daí você pode praticar com a sua esposa, com seu esposo, com seu filho. Se essas pessoas elas entenderem o que é que você está falando, em qualquer tipo de ambiente corporativo, eles vão te entender também, tá? Então, fazer sessões teste é interessante. Então, segunda dica é fazer testes.
Então você pode fazer testes com pessoas da família, né? Então, como eu disse, com o marido, com a esposa. Se essa pessoa ela souber, se essa pessoa ela entender, quer dizer que você teve um impacto significativo na sua didática e que a sua apresentação vai dar tudo ok, certo, pessoal? Então, recapitulando aqui o nosso objetivo do nosso vídeo. Então, como se tornar didático em finanças corporativas e lucrar cada vez mais e ser reconhecido. Antes de tudo, você tem que entender o porquê você tem que ser didático. E você tem que ser didático principalmente porque a pessoa didática, com toda a tecnologia que tem, o profissional de finanças didático, ele tem um impacto real na empresa. Então, outras pessoas que tomam a decisão, elas vão saber quais são os melhores caminhos. Elas vão saber mobilizar as pessoas. Você vai poder mobilizar as pessoas com plano de ação, certo? Se você conduzir a reunião. Se você não conduzir, as pessoas que têm um número na frente, elas vão saber conduzir os projetos. Então, ser didático é super importante. De novo, principalmente em tempos de inteligência artificial, em tecnologias em que a pessoa ela tem acesso à informação na palma da mão, a pessoa que consegue conectar vários pontos, que é o profissional de finanças, que é um bom analista financeiro, ela consegue ter impacto real. A pessoa, o consultor, que sabe utilizar análise financeira. Enfim, eu não acredito que exista consultor financeiro que não é analista financeiro, tá? Eu acho que analista financeiro é desde o CLT, o consultor, enfim. Então esse conteúdo serve tanto para a pessoa que tem um emprego CLT ou que só está numa empresa, até para consultoria, tá? Você tem que ser didático. Então, ser didático é ter um impacto real. Tanto que eu até falei numa história em que eu tive uma experiência profissional que eu não fui didático, porque eu só pensei nos números, só pensei no ego de, não, vou terminar esse relatório e vai dar tudo bem. E não é bem assim. Daí, eu sempre propus essas duas mudanças para você se tornar cada vez mais didático. Aplicar a técnica zoom in e zoom out. Então, analisar o número no modo mais analítico, ao mesmo tempo que você analisa de fora. Então, imagina que você está vendo de fora tudo que está acontecendo na empresa, e não só os números, mas tudo que está acontecendo na estratégia, modelo de negócio, enfim. E analisar principalmente como é que as outras pessoas vão receber a sua informação técnica, tá? Colocar uma linguagem no contexto da pessoa ajuda muito também, tá? E fazer testes. Então, se você não tem fale com o seu amigo, com a sua esposa, qualquer outra pessoa, pratique esses conceitos complexos, enfim, e que não são tão didáticos de finanças com outras pessoas. Se essas pessoas entenderem o que você está falando, provavelmente você vai ter impacto considerável quando você for falar com o tomador de decisão, quando você for fazer um fechamento ou quando você for propor mudanças dentro da sua empresa ou na empresa de onde você presta serviço, certo? Então, pessoal, esse foi o vídeo de como se tornar didático utilizando finanças corporativas. E para mais conteúdos como esse, se liga aqui no perfil, compartilha, dá o joinha, se inscreve no canal se você não está inscrito e divulga essa informação. Você pode ajudar uma outra pessoa da área de finanças a se tornar cada vez mais didático, utilizando finanças corporativas.